Bom dia, meu irmão, minha irmã, Evangelho do dia, Liturgia da Palavra. Hoje, dia 15 de junho, terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que sua terça-feira seja abençoada pelo Senhor em todos os sentidos. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo atue em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite de sono. Muito obrigado, Deus, por esse dia 15 de junho de 2021. Te agradecemos, ó Pai, pelo programa evangélico do dia e pela vida das pessoas que acompanham, Pai, esse programa diariamente. Deus, é uma caminhada de fé, uma caminhada no Teu Evangelho. Muito obrigado, Deus, pelo dom da vida e por esse dia ser um dia tão especial. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Seja bem-vindo você que está aqui no Facebook ao vivo. Seja bem-vindo você que vai estar assistindo no YouTube. Não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, comentar, dar o seu like e compartilhar muitas e muitas vezes esse Evangelho do dia. Uma irmã disse para mim que todas as vezes que alguém faz aniversário, ela compartilha o Evangelho do dia como um presente. Que legal, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vi que o pastor Zé Mauro foi o primeiro a entrar. Gabriela, Tereza Pereira, Gessé, Bárbara. Hoje é aniversário da Bárbara, mãe. Vai ter lá na Bárbara, eu já sei que vai ter lá bolo, cajuzinho e pastel de carne. Parabéns, Bárbara. Está com a gente aqui ao vivo. Deus te abençoe. Amém? Elza, Helena, lá de Jaru, irmãos e irmãs, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos então ao Evangelho do dia, você que está com a gente, como Mário Walter, Ione, Gisele Gobi, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. A Suzana, Josiane, olha que beleza. Vamos então ao Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Mateus, 43 a 48. Hoje, dia 15 de junho, terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Os publicanos não fazem o mesmo? E se saudarem somente seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está nos céus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse Evangelho Santo, que fala aos nossos corações e que nos abençoa.
E esse Evangelho vai dirigir nossa vida hoje, dirigir nossa vida espiritual e nossas atitudes. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho foi escrito tanto para anunciar a salvação de Deus, como para instruir aqueles que são salvos. Principalmente Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, que é a ética do reino, as normativas de Jesus para aqueles que vão viver no reino de Deus aqui na terra, os salvos. É um evangelho que não se encaixa no padrão do mundo, não se encaixa nos nossos sentimentos, não se encaixa na nossa cultura, não se encaixa na nossa forma de ver a vida. O evangelho vai na contramão da história. Se você quer viver como todos vivem, então você não pode viver o evangelho. Porque o Evangelho de Cristo vai contra tudo que todos vivem. As nossas escolhas, as nossas opções, aquilo que a gente acha certo, vai contra o Evangelho de Cristo. Novamente, quando Jesus continua falando sobre a lei, lembrando que a nossa justiça tem que exceder dos escribas e fariseus, enquanto os escribas e fariseus tinha essa lei, o Evangelho vai além dessa lei. A justiça do Evangelho excede muito a dos escribas e fariseus. Só para você ver o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje vai demonstrar exatamente isso. O Senhor fala conosco hoje, olha, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Não é? Ame seu próximo e odeie seu inimigo. Essa palavra da lei do Antigo Testamento está muito clara no livro dos Salmos. O livro dos Salmos nos ajuda a amar aquele que nos ama e a odiar aquele que nos odeia. Toda vez que o salmista fala perseguir os inimigos, os atravessei, os consumir, ele não está falando de inimigos espirituais. O salmista está falando de inimigos reais, de pessoas. Chama-se salmos imprecatórios, não é? O salmo que agrada muito as pessoas, os salmos imprecatórios. Porque assim era a antiga lei. Assim era o primeiro testamento. Assim era a lei nesse período da antiga aliança. Você ama quem te ama, você odeia quem te odeia. Várias vezes o salmista está pedindo para Deus matar seus inimigos. Várias vezes ele diz, eu sou justo, eu matei os meus inimigos. Isso você não precisa de nenhuma motivação. Naturalmente, nós queremos odiar, destruir, ter bem longe da gente as pessoas que pensam diferente da gente, ou que nos persegue, ou que nos faz mal. Relacionamento não é fácil. Ou seja, o Evangelho é impossível para a pessoa que não tem Deus. É impossível para a pessoa que não nasceu de novo. É impossível para aquela pessoa que ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo. Mas não é uma experiência que eu forço com o Espírito Santo. É uma experiência que Deus opera em mim.
Então Jesus diz, olha, vocês ouviram o que foi dito? Ame seu próximo e odeie seu inimigo? Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês. Ao invés de eu amar o meu próximo, aqueles que me amam, e odiar o meu inimigo, Jesus diz que eu tenho que amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem. Orar para que eles sejam abençoados. Orar para que eles possam ter um encontro com Deus, se arrepender dos seus pecados, ir para o céu. Temos que orar. Amados irmãos e irmãs, humanamente falando, nosso coração não é assim. Não é assim. O Evangelho propõe algo que não é da nossa natureza. Mas quando nós encontramos com Deus, quando nós nascemos de novo, quando nós temos uma experiência com o Espírito Santo de Deus e verdadeiramente nos convertemos, a nossa relação com o inimigo, a nossa relação com os outros, com aquele que nos odeiam, é uma relação orante. É uma relação orante. Querido, o Evangelho não cabe no mundo. O Evangelho não cabe na cabeça daquela pessoa que ainda não teve uma experiência de conversão. Não, e não cabe. O Evangelho é somente para aquele que nasceu de novo. Para aquele que teve uma experiência com Cristo. Para aquele que realmente é de Deus. Tanto é que Jesus diz assim, olha, que coisa interessante. Olha bem, para você fazendo isso, você amando os seus inimigos e orando pelos que os perseguem, o que vai acontecer? Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. É muito interessante, querido, mostrando Deus como Pai, para mostrar que Deus é Pai. E como Pai, Ele manda vir chuva e sol sobre justos e sobre injustos. Talvez alguém pense assim, puxa vida, sobre a minha vida tinha que vir bênção, mas sobre a vida do meu irmão que me persegue, que me odeia, tem que vir maldições. Aí as pessoas desequilibradas inventam até profecia. Eis que Deus está amaldiçoando tua casa. Porque esse é o sentimento dele. É esse sentimento de que o inimigo venha. Existe uma palavra muito interessante no português, se danar, danação, danado, que a raiz é a palavra demônio, não é? Senhor, pesa a mão e desgraça com a vida do meu inimigo. Jesus fala que não. Nosso Pai, que é o Pai de todos nós, Ele manda vir chuva sobre os inimigos, sobre os justos e sobre os injustos. Ele manda vir o sol sobre os injustos e sobre os justos. Ou seja, Deus abençoa todos. Deus manda vir sol e chuva sobre todos. Aí Jesus diz assim, olha, porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Não é? Se eu vivo como todo mundo vive, se minha reação, uma reação de qualquer outra homem, de qualquer outra mulher, que galardão eu tenho com isso? Que recompensa eu terei?
As pessoas não perdoam, eu não perdoo. As pessoas não amam quem os odeia, eu também não amo. Que recompensa eu terei no céu? Que galardão eu terei na vida eterna? Irmãos e irmãs, Jesus diz assim, olha que coisa, os publicanos também não fazem o mesmo. Os pecadores publicanos que trabalham para Roma, eles também não fazem o mesmo. Eles amam aquele que os ama. Se saudarem somente seus irmãos, o que estão fazendo demais? Olha, eu só vou falar com aquela pessoa que fala comigo. Inclusive, muitas vezes, dentro da própria igreja. Não é? Igreja é um hospital, mas quantas vezes a gente faz isso, querido? Jesus diz, se saudar somente aqueles irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo. Ou seja, amar quem me ama e odiar quem me persegue, isso faz parte da minha natureza adâmica, satânica, diabólica e infernal. A minha própria natureza é assim. É a natureza da vingança, do ódio, da prepotência, da vaidade, do preconceito, do ataque, da morte. Nós somos assim. Nossa natureza é inclinada para isso. Mas se eu sou filho de Deus, se eu nasci de novo, se eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus, então minhas atitudes serão diferentes. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou trabalhar para que as minhas atitudes demonstrem que eu sou filho de Deus. Que eu sou parecido com Deus nesse aspecto do relacionamento. Aí Jesus diz assim, olha, e se saudarem somente seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem, não mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Qual o contexto disso? Dessa perfeição cristã? No contexto do relacionamento. O Pai que manda chuva e sol sobre justos e injustos, deseja que nós tenhamos esta perfeição, esta atitude de amar todos e orar por todos, de ministrar a palavra de Deus para todos, de ser uma bênção de Deus na vida de todos, de interceder por todos. Amado, nós sabemos do juízo final. Nós sabemos que nem todos serão salvos. Nós sabemos que nem todos entrarão no reino de Deus. Nós sabemos que a porta é apertada, que o caminho é estreito. Jesus diz que poucos acham ou acertam essa porta. Isso nós sabemos. Com relação à proporção mundial, poucos serão salvos. Não é? Isso nós sabemos. Agora a palavra está referindo-se à nossa vida hoje. O nosso contato com as pessoas hoje. Não é? Como nós trabalhamos as mágoas, como nós amamos aquele que nos amam, como nós odiamos aqueles que nos odeiam ou aqueles que nos perseguem. Quando você vê Estevão sendo apedrejado, ele não está odiando aqueles que estão lhe apedrejando. Ele ora pelo aquele que persegue, dizendo, Senhor, perdoa-os. É interessante, amado. Todo o Evangelho, você vai ver a prática dele em Atos dos Apóstolos. Como viver o Evangelho? Olha para Atos dos Apóstolos.
Você vê Estevão sendo apedrejado, mas não odiando nem amaldiçoando aqueles que estavam lhe apedrejando. Pelo contrário, orando por eles. Você não vê nada sobre Tiago, Atos capítulo 12, que foi decapitado. Mas uma coisa você sabe, a igreja estava orando. Irmãos e irmãs, a nossa justiça, a nossa raiva, a nossa ira não opera a justiça de Deus. Não opera a justiça de Deus. O meu ódio, a minha raiva, a minha mágoa, não opera a justiça de Deus. Quando Jesus diz, sede perfeito como vosso Pai é perfeito, ele está se referindo a essa prática do Pai mandar o sol sobre justos e injustos, do Pai mandar a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Deus abençoa o ser humano. Vamos colocar no nosso coração assim, eu vou viver o dia de hoje abençoando as pessoas. Eu vou viver o dia de hoje manifestando a bênção de Deus sobre as pessoas. O diferencial da minha vida é que eu vou abençoar as pessoas que me perseguem, as pessoas que me fazem mal. Não vou desenvolver o ódio, a mágoa, sentimento de vingança. Não, eu vou ser perfeito como meu Pai Celestial é perfeito. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai me ajudar a ser uma pessoa diferente na área do relacionamento. O Espírito Santo vai me ajudar a ser diferente. Em nome de Jesus Cristo, eu vou conseguir, com a graça de Deus, viver o Evangelho. Eu serei bênção de Deus vivendo esse Evangelho. Minha vida será mais leve, mais pura, mais brilhante, mais alegre, vivendo esse Evangelho. Amando os inimigos e orando por aquele que nos persegue. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse Evangelho. Deus amado, vidas que estão orando comigo agora, talvez tenha no coração grande mágoa contra alguém. Que ela agora, Pai, receba a bênção do Evangelho e seja curada em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa o meu irmão e a minha irmã. Traga vida, traga força, traga unção de Deus. Pai, eu quero, Deus, pedir. Jesus, tem de piedade de nós. Muda a nossa vida, nos santifica, santifica o nosso relacionamento, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Cura, com cura interior, essa pessoa que vive só pensando nos seus inimigos. Senhor, nós abençoamos todos os que nos perseguem e declaramos o Senhor conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Você se importa com a palavra de Deus? Você se importa com o Evangelho? Por isso que você escuta esse Evangelho. O Evangelho faz diferença na sua vida. Não é porque o pastor Écio está ministrando,
É porque é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus sempre muda a nossa vida. Sempre fala conosco. O Evangelho nunca deixa a gente na mesma posição. Ele nos sacode e mexe com a nossa vida. O Evangelho nos tira de uma posição cômoda e nos coloca em movimento. Amém? Glória a Deus. Marisa, aniversariantes hoje, Marisa? Hoje tem a Bárbara. Eu não consegui mais ver aqui. Hoje nós vamos ter pastel de carne, bolo e cajuzinho lá na Bárbara, mãe. Ela obedece. Olha que legal. Nós vamos ter realmente grandes bênçãos. Glória a Deus. Vamos interceder. Hoje nós temos orando a palavra com a pastora Patrícia. Vai ser muito bom, muito especial, 7 horas da noite. No Metodista Instagram NF. Semana passada eu fiz orando a palavra pastor Sideuci, mas ao invés de eu botar Metodista, eu botei minha conta pessoal. Ninguém achou. Hoje é Metodista NF. Vou botar lá certinho, tá bom? Vamos interceder pelos enfermos. Amém? Pelos doentes. Interceder pelas pessoas que precisam de um milagre financeiro, pelos missionários, pelos refugiados, pelo mundo que tanto precisa de Jesus. Amém. Senhor, aqui estão os pedidos de oração sendo escritos nesse caderno de oração, nesse chat. Senhor, nós queremos, ó Pai, pedir a Tua bênção sobre todos os enfermos e idosos. Eu lembro da nossa querida metodista, Senhor, Central de Nova Friburgo. Eu lembro da Dimar, do Osmar, da Moisete, da Ivete. Eu lembro da Luzia, da Maria. Lembro da Regina Helena, aleluia. Lembro, Senhor, da Marina. Todos os que sofrem. Lembro da Madalena. Pai, lembro do Rodrigo Evanil, lembro da Paulinha, da Kaila, da Maria Paula, da Zuleika, filha do pastor Paulo Franco. Deus, eu lembro de todos, Senhor. Quantos pedidos eu recebo de oração por dia. Pai, nós confiamos no Teu cuidado. Ontem a Jane fez uma coleta de material para fazer exame. Abençoa a Tua filha, Pai. Pai, abençoa as pessoas que estão em luto. Estamos chegando a 500 mil de mortos com um único tipo de enfermidade. Tenha misericórdia, Pai. Deus abençoa também, Pai, a vida financeira do povo. Abençoa as finanças das igrejas. Abençoa, Senhor amado, todos os pastores e pastoras, pessoas que pregam o Teu Evangelho. Pai, nos dê, Pai, uma terça-feira muito santa, muito especial. Senhor, que a bênção do Senhor continue conosco. Pai, nós oramos, Senhor. Oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No Teu nome, Pai, eu abençoo os aniversariantes. No Teu nome eu abençoo a Tua filha Bárbara. No Teu nome, Pai, Deus, eu abençoo cada vida. A pastora Marinice faz aniversário também. No Teu nome eu abençoo cada vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus.
O Senhor te deu um dia maravilhoso, abençoado, feliz. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. A paz do Senhor.